Orientação da criança, seção 13. A importância do desenvolvimento físico. Capítulo 57. O exercício e a saúde. Ocupação e recreação equilibradas. Para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e músculos e cérebros bem desenvolvidos, convém que estejam muito ao ar livre e tenham ocupação e recreação bem equilibradas. As crianças devem ter o tempo ocupado. O devido trabalho mental e o exercício físico ao ar livre não abaterão a constituição de vossos meninos. O trabalho útil e a familiarização com os mistérios da lida doméstica será um benefício para as vossas meninas. E alguma ocupação ao ar livre é positivamente necessária à sua constituição e saúde. Exercício e ar livre. Os que não usam os membros cada dia verificarão estarem fracos quando tentarem exercitá-los. As veias e músculos não estão em condições de realizar seu trabalho e conservar todo o mecanismo vivo em ação sadia, fazendo cada órgão do corpo a sua parte. Os membros se fortalecerão com o uso. O exercício moderado cada dia comunicará energia aos músculos que, sem o exercício, se tornam flácidos e fracos. Pelo exercício ativo ao ar livre cada dia, o fígado, os rins e os pulmões serão também fortalecidos para realizar seu trabalho. Chamai em vosso auxílio o poder da vontade, que resistirá ao frio e dará energia ao sistema nervoso. Dentro de pouco tempo, de tal maneira, reconhecereis o benefício do exercício e do ar puro, que não quereis viver sem essas bênçãos. Privados do ar, vossos pulmões serão como uma pessoa faminta privada de alimento. Verdadeiramente, podemos viver mais tempo sem alimento do que sem ar, que é o alimento que Deus proveu para os pulmões. Os estudantes necessitam de atividade física. A inatividade enfraquece o organismo. Deus fez o homem e a mulher para serem ativos e úteis. Coisa alguma pode aumentar a energia do jovem como o devido exercício de todos os músculos no trabalho útil. Todas as faculdades são fortalecidas pelo exercício. As crianças e os jovens, mantidos na escola e presos aos livros, não podem possuir sã constituição física. O exercício do cérebro no estudo, sem correspondente exercício físico, tem a tendência de atrair o sangue à cabeça, ficando desequilibrada a circulação sanguínea através do organismo. O cérebro fica com demasiado sangue e os membros com muito pouco. Deve haver regras que limitem os estudos das crianças e jovens a certas horas, sendo depois uma porção do tempo dedicada ao trabalho físico. E se seus hábitos de comer, vestir e dormir estiverem em harmonia com as leis físicas, poderão educar-se sem sacrificar a saúde física e mental. Ensinem-se as crianças, quando ainda bem novas, a levar as responsabilidades menores da vida, e as faculdades assim empregadas se fortalecerão pelo exercício. Assim, os jovens poderão se tornar eficientes ajudadores na obra maior, que mais tarde o Senhor lhes ordenará fazer. Poucos têm sido ensinados em hábitos de operosidade, ponderação e cuidado. A indolência, a inatividade é a maior maldição para as crianças dessa idade. O trabalho sadio e útil será uma grande bênção, pois promoverá a formação de bons hábitos e de um caráter nobre. Planejar variedade e mudança de trabalho. A mente e as mãos ativas dos jovens devem ter ocupação. Se não forem bem dirigidas a tarefas úteis que os desenvolvam e sejam uma bênção para outros, ocupar-se-ão naquilo que lhes será prejudicial tanto física como espiritualmente. O jovem deve alegremente partilhar das responsabilidades da vida com os pais e, assim fazendo, preservar uma clara consciência, que é positivamente necessária à saúde física e moral. Ao fazê-lo, deve-se cuidar para que não sejam sobrecarregados na mesma direção durante um espaço de tempo muito longo. Se os jovens forem conservados constantemente numa espécie de ocupação, até que a tarefa se torne cansativa,
conseguir-se-á menos do que se poderia ter conseguido com uma mudança de trabalho ou um período de relaxação. Se a mente for forçada severamente demais, deixará de se tornar forte e degenerará. A saúde e o vigor podem ser conservados pela mudança de trabalho. Não haverá necessidade de pôr de lado o útil pelo inútil, pois os divertimentos egoístas são perigosos à moral. Fadiga, resultado normal do trabalho. Mães, não há nada que leve a tão grandes males como tirar as responsabilidades de vossas filhas e não lhes dar nada em especial para fazer, deixando-as escolher sua própria ocupação, talvez um pouco de crochê ou algum outro trabalho manual para se ocuparem. Deixai que façam exercício dos membros e músculos. Se isso as fatiga, que há de mais nisso? Não vos cansais de vosso trabalho? A menos que sejam sobrecarregados, prejudicará mais o cansaço aos vossos filhos do que a vós? Não, de maneira nenhuma. Podem estar cansados, mas quão doce é seu descanso depois de uma apropriada porção de trabalho. O sono, o doce restaurador da natureza, revigora o corpo cansado e o prepara para os deveres do dia imediato. Porque frequentemente a pobreza é uma bênção. Julgam alguns que as riquezas e a ociosidade sejam verdadeiramente bênçãos, mas os que sempre estão ocupados e que alegremente realizam suas tarefas diárias são os mais felizes e desfrutam da melhor saúde. A sentença de que o homem deve lutar pelo pão de cada dia e a promessa de felicidade e glória futuras vêm ambas do mesmo trono, sendo ambas uma bênção. A pobreza, em muitos casos, é uma bênção, porque evita que os jovens e as crianças sejam arruinadas pela inatividade. Tanto as faculdades físicas como as mentais devem ser cultivadas e desenvolver-se devidamente. A primeira e constante preocupação dos pais deve ser a de cuidar de que os filhos tenham constituição forte, para que possam ser homens e mulheres saudáveis. Sem exercício físico, é impossível alcançar esse objetivo. Para sua própria saúde física e bem moral, as crianças devem ser ensinadas a trabalhar, ainda que não seja imperioso no que concerne à necessidade. Se quiserem ter caráter puro e virtuoso, devem desfrutar da disciplina de um trabalho bem organizado, que ponha todos os músculos em atividade. A satisfação que as crianças terão sendo úteis e negando a si mesmas para ajudar aos outros será o prazer mais salutar que jamais experimentaram. Igualar as atividades mentais e físicas. Não se deve permitir os estudantes tomarem tantos estudos que não tenham tempo para exercício físico. A saúde não poderá ser preservada a não ser que alguma parte de cada dia seja dedicada à atividade muscular ao ar livre. Horas regulares devem ser dedicadas ao trabalho manual de alguma espécie, algo que ponha em ação todas as partes do corpo. Equilibrai o esforço das faculdades físicas e mentais e a mente do estudante será refrescada. Se está doente, o exercício físico frequentemente ajudará o organismo a recuperar a condição normal. Quando os alunos saírem do colégio, devem ter melhor saúde e melhor compreensão das leis da vida do que quando nele entraram. A saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o caráter. A energia juvenil temerariamente dissipada. A mocidade no frescor e vigor da vida. Pouco se compenetra do valor de sua abundante energia. Tesouro mais precioso do que o ouro, mais essencial para o adiantamento do que a erudição, posição social ou riquezas, em quão pouca conta ela é tida, quão temerariamente é dissipada. No estudo da fisiologia, os alunos devem ser levados a ver o valor da energia física e como pode ela ser preservada e desenvolvida de modo a contribuir no mais alto ponto para o sucesso na grande luta da vida. A atividade não deve ser reprimida, mas dirigida. Nossos filhos acham-se, por assim dizer, na encruzilhada dos caminhos. De todos os lados, os incitamentos do mundo ao interesse e a condescendência consigo mesmos atraem-nos da vereda estabelecida para os remidos do Senhor. Tornar sua vida uma bênção ou uma maldição depende da escolha que fizerem.
transbordando de energia, ansiosos de provar suas aptidões ainda não experimentadas, precisam dar vazão à sua exuberância de vida. Eles serão ativos ou para o bem ou para o mal. A palavra de Deus não reprime a atividade, mas guia retamente. Deus não pede aos jovens que tenham menos aspirações. Os elementos de caráter que tornam o homem verdadeiramente bem-sucedido e honrado entre os homens, o irreprimível desejo de algum bem maior, a indomável vontade e tenaz aplicação, a perseverança incansável, não devem ser desanimados. Pela graça de Deus, devem ser dirigidos para a realização de objetivos tão mais elevados que meros interesses egoístas e mundanos, quanto os céus são mais altos do que a terra.